ao I Agora, o podcast que não tem medo de debater a inteligência artificial. E hoje, para um assunto muito especial, trouxemos alguém que trabalha com isso todos os dias e vai poder aí sanar algumas das nossas dúvidas sobre mercado de trabalho e inteligência artificial. Então, seja muito bem-vindo, Eric, desenvolvedor de softwares, especialista em arquitetura de sistemas. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer é todo meu, muito obrigado. Eric, para a gente começar esse debate, né? Porque existe esse dilema. Quem trabalha com a área de tecnologia passa muito por isso, imagino eu, de a tecnologia e a inteligência artificial, ela veio e afeta talvez vocês de alguma forma nesse sentido, mas vocês também constroem esse dilema, porque vocês também constroem sistemas de inteligência artificial que, né, atuam com outras empresas, outros segmentos. Então, tu tá duplamente nessa jornada, né? Tanto sendo atingido pela IA, quanto contribuindo para que ela atinja outros setores. Então, para a gente começar, assim, qual é a tua visão de inteligência artificial? O que tu entende por IA e, né, em seus diferentes formatos, né? A gente sabe que tem vários tipos de inteligência artificial, mas como é que tu, na área de tecnologia, entende isso? Falou, eu sou agente duplo, então, né? Sou prejudicado não, mas também aconselho outras pessoas, ajudo outras pessoas. Mas, enfim, é uma brincadeira, né? Mas eu não diria que faz mal, né, para nossa área, porque um bom desenvolvedor, ele usa ela para si, entende? Ele mais ajuda do que atrapalha. Esse rumor de que vão roubar os trabalhos dos desenvolvedores, mas os que, de fato, o que vai acontecer, que provavelmente em algumas empresas já aconteceu, no Vale do Silício, essas empresas até de São Paulo, acredito que já tenha acontecido, diminuir a carga de funcionários, de desenvolvedores, porque o trabalho ele fica muito mais fácil com o acompanhamento da inteligência artificial. Ele fica mais rápido, mais produtivo. Então, tinha um time de 10 pessoas que 9 pessoas não fazem um bebê mais rápido, né? Mas com a inteligência artificial acompanhada assim, de um desenvolvedor, consegue acelerar o trabalho em muitos por cento. Então, eu não vejo com o olhar de, que medo, mas com o olhar de que, então eu tenho que me proficiar mais na minha profissão, tenho que estar mais ciente também do mundo de IA para inteligência artificial, para eu sempre estar evoluindo e não me deixar ser passado. Então, é uma questão de sempre continuar estudando. É isso que eu vejo, sim. Mas o que é inteligência artificial? O que a gente pode entender por inteligência artificial? No final das contas, ele é uma programação. São como se fossem neurônios humanos que são programados para realizar uma ação, E de acordo se essa escalação for uma ação que o desenvolvedor, né, que no final das contas é um desenvolvedor de inteligência artificial também, ele gosta daquilo, ele recompensa aquela ação. Então, agora estou explicando o termo técnico, assim, que ela vai para A ou B. Não, para B é que eu quero. Não, então ele não reforça enfim, são várias estratégias de algoritmo de inteligência artificial. Tudo vira uns e zeros, no final das contas, não tem ali uma inteligência, um cérebro pensante, são só, se acontecer algo, faça isso, se acontecer algo, faça aquilo, né? Só isso. Então, a inteligência artificial é um algoritmo preparado para quase todas as perguntas. É um algoritmo, hoje, nós desenvolvedores fazemos algoritmos se, por exemplo, vai ser feita uma compra num aplicativo de compras, no Mercado Livre, por exemplo, e aquela compra tem que ser enviado e-mail e tem que fazer isso, e se der algum erro, o que tem que ser feito? Então, são essas decisões, mas no final das contas são só uma fórmula de Bhaskara ali pro final, de tudo, e vai te dar um resultado de acordo com o que tu precisa. É isso isso que é hoje em dia inteligência artificial, né? É uma organizadora de dados e... Exato, é uma linha de processo. New for this where. Se for uma coisa, vai ser uma coisa, se for outra... Mas é tudo seguindo um passo a passo ali, que basicamente por trás é sempre código e 1 e 0 ali, se sim, faça isso, se não, faça aquilo. Isso é bem interessante que você trouxe, porque recentemente assisti uma palestra em que a moça dizia que para ela, IA não podia ser inteligência artificial, tinha que ser inteligência analítica, tinha que ser outra coisa.
Porque colocar como inteligência artificial dá a entender que existe um cérebro ali, Intelecto. que, né, que o robô tá pensando, que ele tá construindo, mas de fato não, né? Isso não é o que tá acontecendo de fato. É interessante até porque uma inteligência artificial, parte da nossa inteligência como ser humano, é justamente a emoção, é o saber o que... Aquelas mentirinhas bobas que a gente conta no dia a dia, ele nunca vai fazer isso. Ele não vai ter malícia, não vai... Então, ele te dá um dado e vai transformar aquele dado em outra coisa, não passando por nenhum filtro além do racional. Racional, que eu digo que A é igual a A e B é igual a B, só. Então, realmente, concordo com essa palestra. E a gente pensando agora no teu trabalho como desenvolvedor, né? A gente sabe que hoje existem muitas ferramentas de criação de código, enfim, que facilitam muito o trabalho do desenvolvedor. Mas tu entende que essas ferramentas, elas estão ali como um estagiário, a gente brinca, né? Para auxiliar vocês, ou hoje já é realmente, assim, um copiloto? Tá trabalhando junto e tendo autoria junto com o desenvolvedor? Bom, autoria ainda não. A autoria não posso... eu tenho 2 tasks e eu entrego uma para ele, eu vou fazer outra. Não, é uma questão... Ele tá mais para o estagiário júnior. Porque sim, ele pode fazer coisas grandiosas, mas com a devida observabilidade... Orientação, exato, essa é a palavra que eu estava procurando. Então, não diria que ele é um copiloto. Na verdade, ele é um copiloto, mas precisa de supervisão, porque ele faz coisas muito boas, faz coisas excelentes, ótimas, mas que no final tu precisa daquela corrigidinha, ou corrigida, ou até, fez assim, então vamos fazer assim mesmo, mas ainda não dá para deixar na mão dele. Precisa de uma revisão, sempre de revisão, então a coisa vai ser sempre humano, no final das contas, assim, então ele vai te gerar código que tu pediu, e tu precisa ver se é aquilo que tu pediu, porque como não passa também pelo filtro nem de sarcasmo, nem de... Vai que tu tenha feito inconscientemente uma piadinha na hora de pedir algo pra ele, aí ele entende uma coisa que tu sempre tem que corrigir, analisar tudo ali, então não dá pra chamar de copiloto. Ele é um estagiário muito bom, um estagiário que estuda muito, com certeza. E olhando pra tua função hoje nos desenvolvimentos que tu faz, nos sistemas que tu faz, também está criando ali ferramentas de automação, ferramentas de inteligência artificial para outros segmentos. Como é que é para ti esse dilema ético, assim, né, de estar tirando, vamos colocar assim, mas de fato né, mas reduzindo carga de trabalho, colocando automação em processos, como é que fica a tua cabeça, assim, né, quando tu sabe que tu está desenvolvendo uma coisa que, isso aqui vai melhorar muito a efetividade talvez da empresa, vai aumentar a lucratividade, mas vai reduzir o número de pessoas trabalhando nesse projeto. Pois então, interessante, eu não diria que é uma coisa ruim, porque como eu disse, a IA ela não vem com aquela carga toda que tu vai dar um contexto para ela vai entender tudo, vai fazer, vai ser proativa, não, ela vai pedir uma banana, ela vai extrair uma banana, então não tem como tu colocar esse peso todo, assim, pessoas foram demitidas por causa de um sistema. Eu penso, se um sistema consegue fazer o que as pessoas estão fazendo, claro, não querendo desmerecer ninguém, mas se aquilo não foi... Se um sistema que hoje não tem... claro, os sistemas podem fazer muitas coisas, mas conseguiu substituir várias pessoas, até passei por isso recentemente nos projetos que eu fiz, o empregador demitiu 10 pessoas para o sistema que a gente estava desenvolvendo. E o sistema fazia uma coisa simples, era uma coisa unificada, que, de fato, era uma economia de servir para o empregador. E aquelas pessoas estavam ganhando, se honesto contigo, era um salário baixo, era um salário que era só um salário, provavelmente não vou desmerecer também, né? Mas era um trabalho simples, um trabalho único. Único que eu digo assim, não tem muita complexidade, tu fazia assim, 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 eram pessoas apertando botões. Então, claro que no sentido ético, social, é ruim, porque tu tá tirando aquelas pessoas, mas quando tu tem essa situação, talvez força as pessoas a ter que estudar mais, talvez, que é algumas coisas que eu mais acredito que a pessoa possa estudar, ou até conseguir um trabalho melhor. Aquilo ali realmente era um trabalho repetitivo, era um trabalho que tu não tinha desenvolvimento nenhum, nem como pessoa, era uma coisa assim. Então, esse é um cenário que eu tenho, né, que eu posso opinar no caso.
Porque a gente para pensar que as pessoas, o ser humano tem capacidade de fazer coisas muito mais complexas, né? Exato. Então... chega a ser um desperdício. Se a gente parar para pensar em todas as revoluções industriais que aconteceram, talvez, né? Forçou as pessoas também a procurarem outras profissões, a se desenvolverem em outras áreas, porque aquele trabalho que era mais manual foi sendo adaptado por máquina. Exato. E uma coisa que até comentei antes é que o surgimento da inteligência artificial, no começo, me deixou apavorado. Realmente, vou acabar com o meu trabalho no começo. Consegui ser desenvolvedor, que é uma coisa que eu amo fazer. Mas me forçou. Me forçou a querer estudar. Não, peraí. Para eu conseguir surfar a onda, ao invés de ser levado por ela, eu preciso estudar e preciso me adaptar. Não é só, vou manter aqui, vou continuar confortável. Não. Vamos continuar então, porque preciso me forçar a evoluir. É uma coisa que eu acredito que isso causa nas pessoas. E o que tu acha que dessa nova onda, como tu comentou, é de fato efetivo? E o que é hype, assim? O que as empresas, às vezes, se apoiam muito pela questão... Tem esse olhar da ganância, né? De querer reduzir custos a todo custo, né? Então... e acaba, muitas vezes, dando um tiro no próprio pé, né? Porque não dá pra colocar todo o trabalho, toda a responsabilidade na mão da inteligência artificial, né? O efetivo é tu conseguir, sim, substituir uma equipe de 100 pessoas por uma equipe de 80 pessoas. É tu conseguir, sim, ter um desgaste menor de cada um dos indivíduos, porque a eficiência que traz a inteligência artificial, isso no meu ramo, tá? Tô falando como desenvolvedor, é muito grande, porque hoje quase nós, eu digo, os desenvolvedores que eu trabalho, não escrevemos mais código, a gente pensa em código, a gente pensa em arquitetura, a gente pensa em estratégias de como deixar aquilo maior no futuro, de como ele responder a erros, de como fazer as coisas certas. Então, mas escrever código, mesma coisa que digitar uma redação, é muito difícil. Então, a gente tem que só pensar. E o tempo hoje a gente passava 4 horas pensando e 4 horas digitando, hoje são só 4 horas pensando. Então, num dia e 1 hora pedindo para a inteligência artificial realizar aquilo que a gente definiu. Então, poxa, aí tem uma economia muito grande, assim, de entrega até, porque tu consegue ter muito mais performance. A quantidade de horas para realizar um projeto diminui. Ainda vai ganhar a mesma coisa, vai conseguir pegar mais projetos, então, e talvez nem precise demitir pessoas nesse caso, mas melhorar a performance. Então, acredito sim que não é só hype, é uma coisa assim, que veio para destruir o mundo, no quesito do boom, assim, mas sempre tem as pessoas que vão além, que vão num ponto exagerado da coisa, que já vi empresas no Vale do Silício que deixaram a carga de trabalho 80% menor. No caso, substituíram de ser uma equipe de 100 pessoas, demitiram 80 e deixaram só 20 pessoas trabalhando. Então, e já deu errado. Essas empresas já voltaram atrás, já estão recontratando pessoas, eu vi notícias sobre isso. Então, sim, o cara que é ganancioso, ele vai só pensar, não, demite todo mundo então, bota uma IA. Não é assim que funciona, tu precisa de uma equipe para ajustar aquilo. Tanto que o erro de uma IA, ele é culpa do desenvolvedor, não é erro da IA de fato. Ele sempre tem que ter alguém por trás. Ela não vai fazer mágica, tu tem que perguntar e ela tem que responder. Ou tem que pedir e ela tem que fazer. Ela não vai fazer nada que não tenha uma instrução, alguém que saiba por trás. Então... até isso que tu trouxe da responsabilidade, né? Porque, por exemplo, acontece uma catástrofe ali, vazamento de dados, algo muito errado aconteceu, sistema deu pau, e aí a gente vai culpar a IA que gerou o código, né? É meio complexo, deixar toda a carga de trabalho em cima de uma inteligência artificial que não pode ser responsabilizada por aquilo que ela tá fazendo. Então, assim, as empresas seriam ótimo, né? Vamos processar a IA, então. Não, foi IA que... Processo ChatGPT, né? Não tem como, então. É um dilema ainda que precisa acontecer dentro das empresas também, né? Exato, sim. Porque seria muito fácil só botar a culpa numa coisa que não tem culpa, entre aspas, né? Que alguém tem que pedir. Nunca deve ser feito como é que posso falar assim, a IA fazer um serviço e não ser analisado, e ser vistoriado, assim. Não pode, porque ela tá muito sujeita a erros, assim como nós estamos sujeitos a erros também, mas ela, como eu disse, o contexto dela é muito pequeno, é limitado, exato. Então, sempre tem que ser vistoriado, não pode mesmo. A culpa vai ser do desenvolvedor.
desenvolvedor ou até o dono da empresa que decidiu trocar todos os desenvolvedores. Sim. E qual é o limite, tu acha, assim, ético para o que está se usando de inteligência artificial? Porque a gente, no episódio passado, trouxemos uma psicóloga que está falando que a galera está se consultando com a IA. A gente vê muitos processos seletivos de empresas sendo feitos através de inteligência artificial e não de um recrutador. Então, qual é o limite, né? Até onde a gente pode ir? Quais profissões a gente tem que... Opa, pera, aqui necessita um ser humano. Um ser humano. Cara, tudo se encontra até no começo, assim, que ele não é mágico, né? Ele também não tem contexto, ele não tem sentimentos. Eu tô sofrendo de depressão. Melhora? Melhora. Não, mas brincadeira. Sinceramente, eu acredito que no futuro, e não um futuro tão distante, não vai ter limite. No ponto onde cada dia mais tu tem uma notícia de que está evoluindo, que está melhorando, que são evoluções enormes, não são evoluções pequenas, são evoluções imensas. Um dia, assim, tu vai poder te consultar com um robô, acredito. Hoje, tô longe disso. O que falta para a inteligência artificial ser mais efetiva é o contexto. Cada vez mais está alocando contexto tem coisas gerando vídeo que a gente não consegue mais identificar. Então, depois de uma IA passar 10 anos estudando o comportamento de um psicólogo durante um consultório, ele vai conseguir gerar vídeos de consulta, claro, que isso é totalmente antiético, eu tô dando um exemplo, mas ele vai conseguir entender qual é o contexto daquilo, quando acontece algo que, sabe, é sempre o A mais B igual a C, então, com o tempo, tudo pode ser transformado em algoritmo. Esse é o que eu acredito, mas hoje a gente tá longe disso aí, então acredito que o limite já passou nesse caso. E olhando agora para as questões, né, da tua carreira mesmo como desenvolvedor, o que tu entende que é o futuro do desenvolvedor? Porque, que nem tu comentou, né, hoje você já não digita mais código, já não é mais essa a função do desenvolvedor. Com a inteligência artificial, que está muito sinérgica com o teu trabalho, o que é, então, o que é ser um desenvolvedor de software, né? O que enxerga de hoje para frente? Uhum. Tu hoje desenvolver soluções, tá mais, hoje e para o futuro, tá mais tu entender computação, tu entender como que tu vai chegar naquele resultado, a melhor maneira, a maneira que não vai acarretar em precisa melhorar alguma coisa, então tem que mudar todo o sistema, sabe? São formas de tu arquitetar uma coisa ali. Um bom exemplo é literalmente o arquiteto e os pedreiros. Os pedreiros não são inteligência artificial, elas vão fazer todo o trabalho bruto, e olha, até não é nem só o pedreiro, porque é o mestre de obra, na verdade, porque ele consegue te dar, se tu botar uma viga ali, sabe, umas coisas assim. Então, tu sempre tem que estudar, ainda para ser arquiteto. Uhum. Porque tu vai ter que dar o que precisa ser feito, tu vai ter que dar as medições, tu vai ter que dar, eu quero assim, tem que ser assim, porque o cliente pediu, porque, como eu disse, tem que ter esse contato humano do cliente, o desenvolvedor que sabe como é feito, que já tem um contexto por trás, para ir passar um prompt para a inteligência artificial. Então, eu acredito nessa questão que nós temos que estudar para a gente surfar a onda junto, para a gente comandar ali. Uhum. Tem que estar no controle da situação, no sentido de entender o que está acontecendo. Tem pessoas hoje que podem ser desenvolvedoras só pedindo, me faça um site de x coisa. Mas, ok, vai lá, bota no ar e tá funcionando, tá perfeito, tá gerando renda. Mas, mas agora cresceu muito, eu quero que o site agora tenha isso. E agora, o que tu vai fazer? Vai pedir para ela fazer de novo? E eu já passei por isso, já acontece de acarretar muitos erros. Que a gente testa, né? Faça tal coisa, entrega para ela. Ela vai lá, faz, funciona. Mas então dá manutenção para isso agora. Aí isso é terrível, é uma experiência péssima, assim. No futuro, eu acredito que os contextos, né, com uma evolução ainda, tu vai pedir para ela e ela vai fazer, mas sempre vai ter aquele ponto de atenção, sabe? Eu diria que o papel é mais dessa mente pensante por trás, que é arquiteto, né, que constrói, que vem da arquitetura de software, já é esse termo, né, arquiteto. Exato. E de alguém que vai fazer essa análise crítica pós também, manutenções, enfim. Exato. Então, deixa a parte mais bruta, fica mais no crítico. Mais crítico, exato. E digitar código hoje é muito simples. É muito simples. Qualquer pessoa pode experimentar e gerar um site, o ChatGPT, ele vai gerar um site. Então, é bem tranquilo, mas gerar um site de uma forma excepcional, assim, não só normal e possivelmente falha, é o que eu e muitos colegas meus que eu trabalho hoje se propõem a fazer de fato.
que é o que eu imagino que vai ser daqui para frente, assim, tu saber gerenciar a inteligência artificial. E se tu pudesse, então, dar um recado aí para todos os desenvolvedores, né, para a galera que está começando também nessa área, o que tu diria, né, para como usar e entender a inteligência artificial, não se assustar com ela, né, mas absorver isso. Então, qual é o teu recado para a galera do desenvolvimento e principal para quem está começando aí, entrando agora? Eu acho que o que eu mais prego em qualquer lugar, qualquer conversa que eu fale com alguém, é o estudo. Porque o estudo, ele muda as pessoas, ele muda a forma que tu vê. Então, se tu quer te entregar nessa área, se tu quer se destacar nessa área, se tu quer, na verdade, não quer se destacar, mas tu quer ficar bem. Então, tu tem que estudar. Tem que estudar como usar a inteligência artificial. E não só isso, mas como a computação funciona, para como tu gerar o melhor algoritmo, de pensar no melhor algoritmo para frente. Então, estudar. Ainda dá tempo de tu começar, de tu te especializar e de tu começar a usar IA. Tá? Eu não recomendo ficar usando a inteligência artificial no começo para, faz o meu código aí, eu tô só pensando, não, porque é bom tu digitar, é bom tu saber como é que funciona, é bom tu ter botar o concreto na mão. Mas se assustar não, porque se tu estudar, tu vai ter o conhecimento que precisa. Tu pode, inclusive, se tornar um estudioso só de IA, para ir desenvolver inteligências artificiais novas que vão te... Tu vai estar lá atrás, na frente dessas coisas. Então, não precisa ter medo, precisa ter disciplina para te estar sempre evoluindo, assim. Então, ainda dá tempo de te tornar um bom desenvolvedor e de tu ficar à frente do mercado ainda, se tu souber exatamente como usar as ferramentas que a gente está ao nosso alcance hoje. Muito bem, a gente se encaminhando para o final, então eu agradeço aí teu tempo, tua participação. No final da nossa série aqui do podcast, nós vamos trazer um especialista em inteligência artificial para responder algumas das perguntas que a gente está levantando. Então, se tu pudesse perguntar algo para um especialista em algo, que seria? Se perguntar, vamos ver. Eu acho que eu gosto muito de ficção científica, então quanto tempo para IA dominar o mundo? Tá bem. Então tá anotado, vai ser essa pergunta. Muito obrigada, Eric, pela tua participação, teu tempo. Obrigada a todos os ouvintes do nosso podcast. Encerramos aqui hoje, então, mais um episódio e fiquem com a gente para os próximos. Acompanhem aí as próximas semanas. Tchau, tchau. Já pensou que não estava gravando? Bah!